Uhum. Oiê, Isabel, novamente. A gravação com certeza tá muito melhor. Eu tô falando muito rápido. Vamos falar mais devagar. Ai, me falou uma bosta. Então, gente, meu segundo vídeo. O primeiro saiu muito, muito ruim. Não dá pra enxergar nada, não dá pra ver. Então, eu vou fazer um cover. Ah, mas eu não sei que música cantar. Então, como eu não sei que música cantar, esse é o meu vídeo. Eu quero que vocês me deem uma opção de música. Enquanto, se ninguém me falar, sei que não tem ninguém inscrito, mas com certeza daqui a pouco vão ter. Então, por favor, que tenha. E que se tiver, tomara que seja rápido, né? Então, é isso, gente. Meu segundo vídeo saiu com certeza melhor. Tchau!